que é tributação? Tributação nada mais é do que o valor que o Estado, o governo, ele vai cobrar sobre o faturamento, as atividades exercidas por sua empresa. Então, a sua empresa, ela exerce uma atividade ou várias atividades. Essas atividades, elas são classificadas de acordo com o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, né? Onde você vai achar esse CNAE? Lá no site do IBGE, lá no CONCLA. Então, lá você pesquisa, você busca saber o que é CNAE. E se você não sabe o que é CNAE, pesquisa aqui no meu canal que eu tenho um vídeo falando exclusivamente sobre esse assunto. E falando, antes de mais nada, né, primeiramente, seja muito bem-vindo mesmo, está participando comigo aqui na nossa live de número 14, que é a live onde nós vamos falar sobre tributação para negócios digitais. E eu gostaria muito de falar isso aqui com vocês, porque é interessante que vocês percebam o seguinte, sobre o que é importante para você nesse momento, sobre essa questão de negócios digitais, o que você tem que entender a respeito disso. Então, como eu falei, né, tributação, o tributo é o valor que o Estado cobra a respeito da atividade da sua empresa. Isso é o chamado imposto, né? Uma breve explicação aqui sobre tributo. O tributo, ele tem três formas de tributos. Existe o imposto, que é o comumente mais comum, inclusive é o que eu vou falar hoje aqui, é o imposto, né? Existem as taxas são a contraprestação. Então, o imposto em si, para ele existir, não necessariamente, não precisa ser uma taxa ou prestação de serviço, nada disso. O Estado, né? Eu vou falar o Estado não é o ente federativo, mas eu vou falar o Estado como um todo, tanto o governo federal, estadual, municipal. O Estado, ele tributa você na medida do imposto, de acordo com o seu rendimento, de acordo com o seu ganho, de acordo com o que você faz. Então, para efetivar o imposto, não necessariamente o Estado não precisa dar para você uma contraprestação de serviço. Ou seja, muita gente cobra lá no IPVA. Diz assim, poxa vida, o IPVA esse ano foi recorde, mas as estradas do meu estado são horríveis. Não deveria ser, porque esse tanto de dinheiro que arrecadou dava muito bem para consertar todas as estradas. Bem, eu sinto lhe informar, mas o imposto não é contra a prestação de serviço. O imposto, no caso aí do IPVA, é sobre o veículo que você tem, porque você tem um veículo automotor, que é um carro, uma moto, um caminhão, um ônibus, e obrigatoriamente você tem que pagar esse imposto porque você possui esse veículo. Da mesma forma é a sua casa. Eu não sei aonde você mora. Por exemplo, aqui na minha casa a rua não é asfaltada, a rua sequer tem calçamento, né? Tem galeria de esgoto, tem rede elétrica, mas não tem calçamento. O PSF mais próximo, ele fica a uns 3 quilômetros daqui, né? E além disso, enfim, nós não temos um hospital propriamente aqui perto. Mas porque eu tenho a minha casa na zona urbana, eu devo pagar IPTU, que é Imposto de Propriedade Territorial Urbana, entende? Então, da mesma situação, da mesma forma, acontece referente à empresa. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, consequentemente, à medida que você fatura, que a sua atividade empresarial, ela lhe dá rendimentos, obrigatoriamente, consequentemente, vai incidir o imposto, tá? Então, o imposto incide independente da sua vontade de querer pagar ou não, tanto quanto independente da sua vontade de querer que o Estado faça uma prestação de serviço sobre você. Então, isso é o imposto, tá bom? Todos os países têm imposto. Acho que Marte ainda não tem. Elon Musk não colocou imposto em Marte. Consequentemente, continuando sobre esse assunto, tem outro detalhe além disso. Existe a taxa. A taxa, de fato, é uma
prestação de serviço, tá? Então a taxa sim, a taxa o governo ele pode cobrar de você a partir do momento que ele libera determinado serviço. Por exemplo, as empresas que são prestadoras de serviço, você que é uma empresa de negócio digital vai passar por isso. Você vai pagar um valor, todo município tem suas nomenclaturas, mas você vai pagar um valor de taxa de inscrição municipal. O que é essa taxa? Essa taxa lhe habilita a você emitir nota fiscal do seu município, entende? Então, isso é uma taxa. Da mesma forma, se dizem que as contribuições, né, elas também são contraprestação de certa forma. Existe a contribuição de melhoria, tá bom? O que é uma contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é o seguinte, a prefeitura fez um serviço lá e esse serviço vai valorizar o teu imóvel. E aí a prefeitura diz, olha, vamos ratear o custeio entre prefeitura e moradores. Mas isso na prática não se aplica aqui no Brasil porque é uma coisa meio impopular, né? Então, o que acontece? Nós temos essa situação aqui, a qual percebemos que boa parte dos tributos são taxas e impostos e contribuições. Outro exemplo temos a contribuição de iluminação pública, né? Você paga mensalmente ali, independente do seu consumo, você tem que pagar a contribuição de iluminação pública lá do teu município, tá certo?